objetivo hoje aqui é, a partir das pesquisas produzidas pelo CETIC, apontar alguns desafios do uso das tecnologias para concretizar os objetivos da agenda digital que vários governos vêm adotando, inclusive o Rio de Janeiro, tanto Estado quanto município. E antes de falar dos dados em si, eu gostaria de falar um pouco sobre a instituição que eu venho. O CETIC, desde 2005, produz indicadores e estatísticas sobre o uso de tecnologias da informação e comunicação em diversos segmentos da sociedade. Então, são realizadas pesquisas regulares em setores como domicílios, indivíduos, com crianças, empresas, organizações sem fins lucrativos e com organizações públicas. São 10 projetos regulares que têm o objetivo de acompanhar e monitorar a adoção das tecnologias pela sociedade. E onde se encontra o CETIC? O CETIC é um departamento dentro do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, o NIC-BR. E o NIC-BR é uma organização sem fins de lucro que, entre outras atividades, gerencia os recursos provenientes do registro de domínio .br. Então, por exemplo, se alguém quer ter um website que utilize o domínio .br, tem que pagar um valor anual, e esse valor é gerenciado pelo NIC-BR, que é investido em N atividades, inclusive a produção das pesquisas realizadas pelo CETIC. E as decisões sobre o gerenciamento desses recursos é tomada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é um conselho, é um comitê multissetorial, né, que é chamado de multissetorial. Por quê? Porque é composto por indivíduos de vários setores, da academia, do governo, do terceiro setor e do setor empresarial. Então, é uma organização muito específica, por isso que eu gosto de explicar. E, com esses recursos oriundos do registro do ponto .br, uma das atividades realizadas são a produção de pesquisas. Outro ponto que é importante apresentar é que, desde 2012, o CETIC também é um centro Unesco de categoria 2. O que isso significa? Que, além das atividades de produção de dados nacionais sobre o uso de tecnologia no país, nós também somos responsáveis por realizar capacitação e metodologia de produtores de dados em outros países da América Latina, em outros países, especialmente da América Latina e países lusófonos da África. Então, desde 2012, além das atividades de produção de indicadores, nós também capacitamos outros países que tenham interesse em produzir indicadores nessa temática. E também atividades com os usuários, de capacitação dos usuários para usar os dados. Porque um dos objetivos do departamento não é apenas que os dados fiquem lá guardados, pelo contrário, é que eles sejam utilizados para pesquisas acadêmicas, políticas públicas, enfim, para o que a sociedade desejar. E, nesse sentido, eu convido desde já que visitem o site do CETIC, porque todas as pesquisas realizadas pelo centro estão disponibilizadas gratuitamente no site. Então, vou falar rapidamente alguns resultados, mas a gente tem mais de 10 pesquisas, dezenas, eu diria centenas de indicadores que podem ser utilizados. Vocês conseguem ver? Porque eu vi que tem um probleminha, mas eu vou explicar para vocês. O primeiro, eu vou, na verdade, hoje, focar em alguns dados de 2 pesquisas do CETIC. A pesquisa TIC Domicílios, que é uma pesquisa nacional que mede o acesso e posse de tecnologias de informação e comunicação nos domicílios e entre os indivíduos no Brasil. É a maior pesquisa realizada. Na última edição, que foi realizada em 2017, foram entrevistados mais de 23 mil domicílios, foram contatados. E o que eu queria deixar claro desse primeiro gráfico? Primeiro, quando a gente pensa em agenda digital, não pode pensar só do ponto de vista das ações do governo, mas também de como a sociedade utiliza as tecnologias, se utiliza. E uma das primeiras questões que o CETIC vem apontando desde 2005, apesar de ter aumentado ao longo do tempo, é a existência de exclusão digital, é a existência de uma parte da população que não está conectada. Em 2017, eram quase 121 milhões de indivíduos que eram usuários de internet.
então, que equivalia a 67% da população com 10 anos ou mais. Isso significa que, mesmo que você pense numa agenda digital, em serviços públicos para a população, tem uma parte dessa população que não está conectada. E, geralmente, essa é composta por indivíduos de classe de renda mais baixa, baixo grau de escolaridade, em determinadas regiões e não em outras. Enfim, além da possibilidade de olhar os resultados pelo total, também é possível olhar algumas variáveis e olhar onde estão essas diferenças, em que características socioeconômicas demonstram algumas diferenças. Outro ponto que eu queria destacar é o como. Basta estar conectado. O principal ponto desse gráfico, se olhar o total, é a quantidade de indivíduos que estão cada vez mais acessando a internet exclusivamente pelo telefone celular, que é o azul, que é o azulzinho, que é metade, em 2017, metade dos indivíduos que eram usuários de internet usavam exclusivamente pelo telefone celular. E boa parte dessa população são pessoas que vivem em zonas rurais e também de classes sociais C, D e E. Além disso, um dado importante, a gente está falando que metade da população usuária de internet usa exclusivamente pelo celular. É isso que esse gráfico demonstra. Isso significa, por exemplo, que 33 milhões de usuários de internet com renda de até 2 salários mínimos usam a internet exclusivamente pelo celular. E quando a gente pensa em políticas públicas, esse certamente é uma informação importante para pensar, será que o meu serviço está adaptado, por exemplo, para o dispositivo móvel? Um dos indicadores que a gente também mede com os indivíduos é o uso de serviços de governo eletrônico. Nós temos uma lista de uns 7 serviços que a gente pergunta se o usuário de internet com 16 anos ou mais procurou informações ou realizou algum serviço público online, referente à educação pública, saúde, previdência. E quem responde sim a pelo menos um desses 7 serviços é chamado, pela nossa pesquisa, de usuário de governo eletrônico. Em 2017, 64% dos usuários de internet eram usuários também de governo eletrônico. Esse é outro ponto. Uma primeira grupo de pessoas que nem sequer estão conectadas, que ainda persiste a exclusão digital no nosso país, e estar conectado não significa se relacionar ou ter interesse de se relacionar com as entidades públicas. E essa tabela tem o objetivo justamente de destacar isso. Eu vou apresentar os dados de governo daqui a pouco, mas, de modo geral, as organizações públicas disponibilizam formas de contato pelo website, e-mail, formulário, tem perfis de redes sociais, e os indivíduos também. Em 2017, 77% dos usuários de internet acessaram redes sociais. E quando a gente analisa, na terceira linha, entrar em contato com o governo por perfil oficial em redes sociais, tanto em 2016 quanto em 2017, 7% dos usuários de internet. Então, é importante também que as organizações pensem em como superar barreiras tecnológicas ou não para se conectar cada vez mais e interagir com os usuários de internet. E agora eu vou falar um pouco da pesquisa que eu coordeno, que é a TIC Governo Eletrônico. É uma pesquisa realizada desde 2013, com o objetivo de compreender a incorporação das tecnologias no setor público brasileiro. E um dos resultados que chamam a atenção é a alta presença online das organizações brasileiras, né? Um dos objetivos do CETIC também é medir indicadores de referenciais internacionais. Então, sempre que existe uma referência internacional, nós fazemos o possível para medir e ter esse resultado para até comparar o Brasil em relação ao restante do mundo. E mais de 90% dos órgãos federais e estaduais no país e das prefeituras declararam que tinham um website em 2017. E 3 em cada 4 órgãos públicos federais, estaduais e prefeituras também tinham perfil em alguma rede social, ou seja, uma alta presença, uma alta disponibilidade online. Por outro lado, a presença online não significa que sejam providos serviços, interações e atividades que o governo poderia fazer parte da agenda digital e, de fato, ser realizada ou implementada. E, nesse sentido, eu trouxe apenas
um só indicador das dezenas, dos vários indicadores que produzimos, que se trata dos tipos de serviços disponíveis no website. Então, a gente questiona os órgãos públicos sobre que tipos de serviços são disponibilizados no website. Os serviços mais de fazer download de documentos ou formulários são os mais citados por todos os níveis, todas as unidades de análise da pesquisa. Então, 94% dos órgãos federais permitiam fazer download no seu website de algum formulário, de algum documento. 83% das prefeituras também tinham esse tipo de informação disponível. Por outro lado, quanto mais iniciativas transacionais a gente pergunta, menos organizações respondem que disponibilizam esse tipo de ação por meio do website. Vou dar o exemplo da realização, de poder realizar emissões de documentos como licenças e certidões. Apenas 40% das prefeituras declararam que era possível emitir alguma, né? A gente nem pergunta quais são, a gente só questiona alguma licença ou certidão por meio do website. E, nesse sentido, alguns avanços poderiam ser realizados na provisão de serviços eletrônicos. A existência de formas de interação e participação online. Ferramentas amplas de contato, e-mail, formulário, a maior parte das organizações públicas declaram que tem. O próprio perfil nas redes sociais é reconhecido como uma forma de comunicação com a sociedade. Entretanto, quando a gente pergunta atividades específicas de participação, foi realizada alguma consulta pública online nos últimos 12 meses por aquele órgão público, ou enquete online, ou votação, aqui só tem 2017, mas mesmo em 2015, sempre são os valores mais baixos. O mais citado, por exemplo, entre os órgãos federais, é a realização de consulta pública online. 4 em cada 10 declararam que tiveram alguma iniciativa nesse sentido nos 12 meses anteriores à pesquisa. Enquete online é mais citado por órgãos estaduais e prefeituras. Em torno de 20% dessas organizações tiveram alguma enquete online. Enfim, esse é um tema que qualquer agenda contemporânea para governo digital vai ter que pensar nessa temática, ainda é muito pouco realizada pelas organizações no país e pode ser ampliada. E aí, um resumo, na verdade, das ideias. Quais seriam os desafios para a produção de uma agenda digital no nosso país? Isso inclui, certamente, os desafios também percebidos pelo Estado do Rio de Janeiro. O primeiro, vocês já ouviram algumas vezes aqui hoje de manhã, é o foco na sociedade, nos indivíduos, nas organizações, que as atividades sejam centradas nos cidadãos e que seja possível saber como eles usam as tecnologias, como a gente pode trazer esse cidadão para interagir mais com as entidades públicas por meio da internet, por exemplo, ou das redes sociais, etc. Outro tema que eu espero ter deixado claro é a necessidade de pensar que as pessoas acessam o governo, seja serviços, informações, por múltiplos dispositivos, e, notadamente, o celular. Se juntar todo mundo que usa a internet por celular, entre os usuários de internet, 96% dos usuários de internet utilizam a internet por celular. Isso ainda inclui uma parte que é quase metade desses indivíduos que usam exclusivamente pelo celular. Então, cada vez mais um dos desafios é: será que meu serviço, meu site, é possível de utilizar num dispositivo móvel ou não? Outros debates que vêm acontecendo é em relação aos canais. Tem pessoas que lidam melhor. A gente pergunta, para quem não usou o governo eletrônico, qual o principal motivo para não ter entrado em contato com o governo. E o mais citado, desde a primeira edição da pesquisa, é a preferência pelo contato pessoal. E cada vez mais está se debatendo que, além de ter a disponibilidade online, como pensar num serviço que ele também possa, de alguma forma, a pessoa entrar em contato, mesmo que seja em etapas, com o setor público, né? Então, que esse serviço seja pensado para múltiplos dispositivos e múltiplos canais. Também a ampliação da disponibilização de serviços é de extrema importância, né? Cada vez mais garantir que as pessoas consigam acessar serviços públicos online, e destaco não apenas por website, mas também por celulares. E, por fim, existe bastante espaço, os resultados vêm demonstrando, especialmente na TIC Governo Eletrônico, para ampliação de canais de participação e comunicação.
Eu passei muito rapidamente por 2 pesquisas que têm dezenas de indicadores. Eu convido todos a entrarem no site do CETIC, conhecerem os materiais. Tem pesquisas com estabelecimentos de saúde públicos e privados, escolas públicas e privadas, equipamentos culturais, enfim. Tem muito material para ser utilizado tanto para pesquisa quanto para pensar políticas públicas. E, caso tenham alguma dúvida, eu fico à disposição tanto aqui no evento, quanto por e-mail. Agradeço a atenção de todas e todos. Muito obrigada.